Olá a todos que acompanham aqui o canal Juventude Atuante. Hoje temos uma notícia muito importante. O embaixador Samuel Guimarães Neto, ex-secretário-geral do Itamaraty, durante o governo Lula, afirmou que Bolsonaro vai cair até julho, ou seja, vai sofrer aí um processo de impeachment imediatamente, né? Afinal, até julho está em cima, né? Já estamos em junho. E ele foi enfático em fazer essa afirmação. O que se nota também com essa entrevista desse embaixador é que ele já começa a abrir caminho, né, a tentar defender ali a ideia de que Mourão não é um problema tão grave assim, né? E isso acontece porque o Mourão ele é um representante dos militares. E nessa própria entrevista tocam em vários pontos relativos a essa questão. A primeira coisa que o Samuel Guimarães Neto diz, né, é que não temos outra opção, né? Ele diz que ele faz uma analogia, né, entre os pratos, né, que estão sendo servidos. Ele diz que o Bolsonaro é o prato que a gente tem, né, que está sendo servido, e a única opção que tem fora o Bolsonaro é o Mourão. Ele diz que não existe nenhuma outra opção, né? Aí, quando perguntado sobre se existe uma possibilidade de uma nova ditadura militar, ele diz que que o Mourão não deve causar receios de uma nova ditadura militar. Segundo ele, isso não faz sentido acreditar que vai ter uma ditadura militar no Brasil. Uma das justificativas que ele utiliza é que isso já perdeu, já não está mais na moda, digamos assim, no mundo, né? Segundo ele, que hoje em dia não existem mais esse tipo de ditadura, né? Não está acontecendo como aconteceu na época onde houve a ditadura no Brasil e houveram ditaduras em toda a América Latina. Uma coisa que se observa muito nessa entrevista é que o Samuel ele faz uma defesa dos militares, né? Como, por exemplo, dizendo que eles não enriqueceram durante a ditadura militar. Não que ele esteja dizendo que a ditadura foi uma coisa boa, mas quando ele se refere aos militares, se envergonham, né, da ditadura, que se arrependem, que não pensam mais nisso, né? Essa foi a principal defesa dele. Ele disse que isso está fora de cogitação. Por outro lado, ele diz também que criou-se uma ideia de que a ditadura militar foi culpa somente dos militares. Realmente, o que ele diz é uma verdade. Afinal, vários setores da sociedade civil, né, grandes organizações como a Organização Globo, a Gerdau, por exemplo, né, uma grande empresa, entre outros bancos, grandes bancos, por exemplo, se beneficiaram e muito, enriqueceram muito. A Globo, os bancos ganharam bilhões e bilhões com o chamado milagre econômico que houve no Brasil, né, onde o que aconteceu foi que a riqueza foi apenas para esses pequenos grupos, né, que favoreciam aí a ditadura militar. Então esses grandes grupos, eles se beneficiaram bastante e não ficaram tão manchada a imagem deles perante a opinião pública, não tanto pelo menos quanto ficou manchada a imagem dos militares em relação à ditadura militar, né? E de fato, tanto a imagem dos militares quanto dessas organizações deveria ter ficado muito manchada mesmo, pela quantidade enorme de coisas ruins que aconteceram durante o período da ditadura militar. Praticamente desde o começo do governo Bolsonaro, poucos meses, um mês, mais ou menos 2 meses, após
o Bolsonaro ter assumido a presidência, eu já comecei a falar na questão do impeachment. Isso ficou bem claro desde o começo, que Bolsonaro não iria governar até o final. Ele iria cair muito rapidamente. E isso vários analistas foram dizendo, vários políticos, vários grupos foram tocando nesse ponto. E cada vez ficou mais claro isso. Então essa afirmativa de que o Bolsonaro vai cair até julho é algo bem plausível. Né? É algo bem plausível. Se ele não cair até julho, vai cair um pouco depois. Mas com certeza ele vai cair. A grande questão que a gente tem que levantar é se realmente Mourão é uma boa opção. Ou se realmente Mourão é a única opção, como o Samuel Guimarães Neto coloca aqui, né? Porque se a gente for avaliar, o principal objetivo para a derrubada de Bolsonaro é a aprovação da reforma da Previdência. Esse é o principal objetivo da queda de Bolsonaro. É claro que a gente pode aqui avaliar se com Mourão essas reformas serão amplamente discutidas, debatidas. Eu, sinceramente, não acredito muito nisso, né? Eu acho que os militares e que Mourão vão tentar empurrar goela abaixo essa reforma da Previdência, como ela está, ou muito parecida, né? Isso é a minha avaliação, não tem como eu ter uma certeza, mas eu não coloco essa confiança toda no Mourão nem nos militares brasileiros. Os militares brasileiros apoiaram o golpe, né? Apoiaram a entrega do pré-sal para os Estados Unidos, né? Enfim, apoiaram tudo que vem acontecendo de ruim no país nesses últimos anos. Então fica muito difícil, com tudo isso, a gente acreditar que os militares possam representar uma melhoria em relação a Bolsonaro. Na verdade, tudo indica que eles representam uma ala muito parecida, se não igual, pior, ou pelo menos muito parecida com Bolsonaro. Então, sem sombra de dúvida, Mourão não é a solução para o Brasil, né? Tirar Bolsonaro e colocar Mourão eu não vejo como uma vantagem. Eu vejo mais como um risco do que como uma vantagem. Porque a direita principalmente quer tirar o Bolsonaro, porque a imagem de Bolsonaro é péssima, né? Já a imagem dos militares, ela é melhor, né? Como instituição, como aponta mesmo aqui o Samuel Guimarães Neto, né? Na sua entrevista, ele disse que a opinião pública hoje em relação aos militares ela é boa como instituição, né? Eles veem com bons olhos essa instituição militar, dão, portanto, mais credibilidade a eles. Então, isso é, ao meu ver, perigoso, né? Porque Bolsonaro, estando em baixa, ele acaba tendo uma dificuldade muito grande de aprovar as reformas que ele tenta colocar. Se colocar um outro governo que também defende essas mesmas reformas e que tenha mais poder para isso, você na verdade está piorando as coisas, não está melhorando, né? Então essa é a avaliação que eu tenho a respeito dessa troca por Mourão. Então, se a alternativa apresentada para o impeachment de Bolsonaro for Mourão, eu defendo que a esquerda seja contra, né? Tanto os movimentos populares, movimentos sociais, quanto os analistas, né, fora, quanto principalmente os partidos, né, políticos de esquerda que têm representação no Congresso, que vão votar. Ele necessita de 2/3 dos votos. Então, se a esquerda ficar contra,
esse processo de impeachment, né? O PDT, o PT, PCdoB, entre outros partidos aí de centro-esquerda, de esquerda, ou que pelo menos de algum modo se aproxime ideologicamente desse pensamento contra esse impeachment, né? Então espero que eles apresentem outra alternativa, né, que é o ideal, ou eles tenham que suportar o Bolsonaro e eles consigam conter ali o Bolsonaro para que ele não faça muita merda. Porque aí se ele quiser que ele entregue o cargo, né, que ele renuncie, aí é uma questão dele. Agora, impeachment não há, se for para entrar o Mourão, não faz muito sentido. É melhor deixar como está. Bem, essa é a minha avaliação. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês deixem seu like, que vocês deixem seu comentário, que vocês compartilhem esse vídeo, que é muito importante que as pessoas vejam essa análise para que elas possam refletir melhor sobre o que está acontecendo no Brasil. É um momento muito delicado e é muito importante que vocês façam isso, né? Então eu agradeço a todos desde já e até breve. Olá a todos que acompanham aqui o canal Juventude.